Então, Usiminas acabou de divulgar novos resultados e o que a gente viu foi uma queda de 93% no lucro líquido da empresa cujas ações vinham crescendo cerca de 60% desde outubro do ano passado até aqui. Eu sei que muitos devem se perguntar, poxa, com essa queda de resultados, será que Usiminas ficou barato? Bom, é isso que eu e o Felipe, meu sócio aqui do Clube do Valor, vamos te mostrar nesse vídeo. Então já deixa o dedo no like, se você gostar, deixa seu comentário e vamos lá. Primeiro, para contexto, tá? A Usiminas, ela é uma empresa do ramo siderúrgico que é considerada líder na fabricação e comercialização de aços planos laminados, placas, bobinas e revestidos principalmente usados naquilo que a gente chama de linha branca, que são bens de consumo como geladeira, fogões, micro-ondas, máquina de lavar e etc. Suas ações são divididas em ordinárias, né, com final com código 3, e preferenciais, A e B, com final de código 5 e 6. E aprofundando mais na composição da companhia, a gente vê gestoras como a BlackRock, a Ternium e a Plural com boas posições em Usiminas e inclusive uma longa lista de acionistas de acordo com o site da B3. Agora, será que para todos esses acionistas a empresa ficou cara? O que está acontecendo com os resultados? Tá? Eu já vou te explicar, vai te explicar também sobre o que está acontecendo na China que acabou impactando a Usiminas, mas antes a gente precisa olhar para os pontos principais do resultado e também para as ações da Usiminas. Assim como antes de você entender se você deve ter uma determinada ação na tua carteira, você tem que entender se você tem que ter ações na carteira, né? Se você tem tolerância para isso, se seus objetivos financeiros requerem que você tenha ações. E aí, se sim, você tem que entender qual estratégia ou quais estratégias você vai seguir para comprar ações. Então tem sempre um ponto importante de contexto que deve ser levado em consideração. A gente olha várias vezes aqui carteiras de investidores que não tem nenhuma ação sequer, mas são pessoas que tolerariam o risco de contar com uma parcela da carteira em ações e até precisariam disso para aumentar o potencial de retorno da carteira de longo prazo. Assim como a gente também vê pessoas que têm muito mais ações do que deveriam ter, que estão correndo mais riscos do que estariam dispostas a correr. E analisa essas carteiras, muitas vezes em sessões individualizadas, entre algum especialista aqui do Clube do Valor, treinado por mim, e a minha audiência, você que está me assistindo agora. E para quem está assistindo esse vídeo aqui, a gente está abrindo vagas para sessões totalmente gratuitas de análise e diagnóstico de carteira. Sessões em que um especialista vai olhar para os teus investimentos, vai entender quais são os teus objetivos, tua tolerância, e vai mostrar o que a gente mudaria e por que a gente mudaria, e apresentando ao final dessa sessão um plano para ser seguido. Se você quiser concorrer a uma dessas vagas que a gente está abrindo, que elas são finitas, aperta aqui no primeiro link na descrição ou nesse link aqui, beleza? Dito isso, o que está acontecendo com os Usiminas? Vou passar a bola aqui pro Filipão, meu sócio, que vai te explicar tudo no maior detalhe. Maravilha, o Ramirão nos mostrou o que é que está por trás da Usiminas. Vamos falar agora por que esse resultado realmente está tão ruim. Porque afinal de contas, uma queda de 93% do lucro líquido, ela não vem do nada. Se a gente olha para isso aqui de forma gráfica, o que a gente vê é que o início do ano de 2024 foi muito negativo, com um lucro que ficou próximo do 0 a 0, se a gente compara com os outros trimestres. Inclusive, o início do ano passado também foi de um lucro muito melhor, de mais de 540 milhões. E aí o mercado não esperava por essa queda tão forte no lucro, justamente por isso, essa queda de quase 12% no dia de hoje. E o fato é que as coisas não vão lá muito bem para a Usiminas, essa queda não é à toa. Até porque não foi só o lucro líquido que caiu. A receita da empresa também está no seu pior patamar, contando desde o início do ano passado. E aqui a gente precisa lembrar de um conceito muito importante. Receita e lucro são duas coisas diferentes. Quando o lucro vem muito negativo, cai demais, isso fala muito sobre a performance da empresa. Pode até ser que a receita dela permaneça igual, que ela continue vendendo a mesma quantidade de produtos ou de serviços, mas alguma coisa nos custos, nos gastos da empresa não estava regulado, que fez com que o lucro líquido ficasse muito mais apertado. Agora, quando a receita cai demais, aqui não tem jeito. Ou a empresa teve um volume menor de vendas, ou o preço do produto que ela vende caiu muito. E o que a gente vê, a princípio, é um menor volume de vendas de minério de ferro pela Usiminas no começo desse ano. Pode ver que esse volume é menor do que os últimos 3 trimestres do ano passado. E foi esse um dos fatores que fez com que justamente essa receita líquida por tonelada medida para os Usiminas caísse ali para 67, que de novo é o menor patamar do último ano inteiro. Ou seja, o primeiro fator que faz a receita da empresa cair, que a gente tinha falado, menor volume de vendas, aconteceu com o menor volume de minério de ferro. E o segundo fator que faz com que uma receita da empresa também caia, que é a redução dos preços do produto que essa empresa vende, também aconteceu para os Usiminas, que vem justamente da queda do preço do aço comercializado aqui no Brasil. Inclusive, a própria Usiminas falou do momento em que o mercado brasileiro está sendo pressionado por altas importações de aço vindo lá da China. E como o mercado como um todo funciona através de oferta e demanda, se tem muito mais aço vindo da China em circulação aqui no Brasil, é natural que o preço do aço caia. Por isso que já tem muita gente falando como o aço chinês mergulhou a indústria siderúrgica da América Latina em uma enorme crise. Boa parte desse problema do aço não vem de agora. Ele é de 20 e poucos anos para trás, quando a China deu muito foco na produção de aço mundial. E o que
que aconteceu foi isso daqui que está visto no gráfico. Enquanto a América Latina basicamente manteve a sua produção de aço nos últimos 23 anos, a China veio em um ascendente enorme, chegando a superar inclusive a produção mundial de aço sozinha. E uma das consequências disso tudo é justamente a inundação de aço que tem se falado aqui no Brasil, que afeta diretamente o preço da commodity. De forma gráfica, o que a gente vê é isso aqui, o preço do aço caindo do final do ano passado para cá. Então, em resumo, o que está acontecendo com a Usiminas que fez com que esse resultado viesse tão abaixo em termos de receita e de lucro líquido, está acontecendo principalmente pela inundação de aço chinês que está acontecendo aqui no Brasil. E como consequência disso, todos os indicadores da empresa caíram junto. Beleza, fizemos todo esse contexto aqui. Agora, será que isso tudo fez com que a empresa ficasse barata? Inclusive, como é que estão os dividendos da Usiminas? Como é que está a nossa análise sobre isso? E a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que o dividendo sai do lucro líquido da empresa. Então, se um cai, não tem como fazer mágica, o outro vai cair junto. E a gente consegue ver isso olhando para o passado recente. Em 2021, a Usiminas estava na contramão do que está acontecendo agora. Ela teve uma receita líquida recorde e teve um lucro líquido que foi recorde também. Consequência disso foi o dividendo recorde disparado que a Usiminas já pagou na sua história, fazendo com que esse dividend yield chegasse à casa de 9,4% naquele ano. Só que de lá para cá, a queda no dividendo distribuído foi de mais de 70% pela empresa, chegando aos 33 centavos por ação atuais. E enquanto o lucro não se recuperar por parte da empresa, é esperado que o dividendo também não suba demais. Não tem como fazer mágica de novo. Ah, Felipe, mas então isso quer dizer que a empresa nunca mais vai voltar a ser uma boa pagadora de dividendos, não vai melhorar seus resultados no futuro? E a resposta é claro que não. Só não tem como a gente prever de verdade o que vai acontecer no futuro. E é justamente por isso que aqui no Clube do Valor a gente acredita na forma sistemática de investir, que independe completamente das narrativas do mercado, da emoção das pessoas em relação a alguma empresa e se baseia 100% em critérios matemáticos. Isso tudo para que você, mesmo sem saber o que vai acontecer no futuro, consiga decidir hoje quando e como comprar ou vender uma empresa. Quando a gente olha estritamente para dividendos, a gente usa a estratégia máquina de dividendos, que olha principalmente para constância de pagamento de dividendos de uma empresa. E nisso a gente vê pelo menos desde 2018 a Usiminas aqui pagando dividendos todos os anos sem falhar nenhum ano. E segundo, para a média de dividend yield distribuído nos últimos 3 anos por cada uma das empresas. E quando a gente olha para a Usiminas nesse momento, ela está com dividend yield médio dos últimos 3 anos abaixo de 8% ao ano. Isso coloca ela na posição número 17 do ranking da máquina de dividendos, mostrando que ela está longe das 10 mais pagadoras da bolsa e não faria sentido para quem gosta de focar em dividendos nesse momento. Então, martelo batido, dividendos não faz sentido. Agora, depois da queda da cotação, será que ela ficou barata? Para isso eu vou chamar o Ramirão aqui para ele te responder com muita clareza sobre isso. Bem demais, Filipão, e agora você que está nos assistindo aqui já entendeu o que está acontecendo e já entendeu como é que está a Usiminas sob a ótica de uma estratégia chamada máquina de dividendos. Vamos ver agora se ela está barata de acordo com a nossa estratégia das ações mais baratas da bolsa. E a primeira coisa, tá, que se você olhar o gráfico ali da Usiminas e ver ela caindo bastante, você pode pensar, poxa, caiu um monte, né? Agora ela tá barata. Eu queria deixar bem claro aqui que uma ação que está com a cotação caindo, ela não é necessariamente uma ação barata. Uma ação barata é uma ação que, olhando para fatores lógicos, né, para a estratégia que você segue, tem uma probabilidade de estar sendo vendida a um preço abaixo do seu real valor. E existem 200 formas diferentes de se uma ação tá barata ou não. Aqui no clube a gente usa uma chamada estratégia das ações mais baratas da bolsa, porque ela tem lógica, a gente tem muita convicção nessa estratégia, que a gente aprendeu lendo um livro chamado The Little Book That Beats the Market. A gente ajustou essa estratégia para o Brasil, porque a gente fez um backtest dela, cujos resultados foram muito bons e porque os nossos clientes mais antigos, que estão conosco desde 2016, 2017, essa é uma estratégia que eu não quero explicar aqui em detalhes, porque eu escrevi um e-book explicando melhor ela e revelando as 10 mais baratas da bolsa nesse mês atual, nesse mês de abril, que você pode baixar no segundo link na descrição ou nesse botão aqui. Mas basicamente, num grande resumo, a gente tem uma série de filtros e trabalhando com os números da empresa, os números do balanço, do demonstrativo de resultado, a gente chega num ranking das mais baratas. E aqui, para simplificar, eu poderia pegar o EBIT da Usiminas, os últimos 12 meses, dividir pelo seu Total Enterprise Value, que é mais ou menos o que a gente faz, a diferença é que a gente transforma o EBIT em lucro operacional, e eu chegaria num indicador chamado de Earning Yield, que antes, né, pré-divulgação de resultado do primeiro TRI de 2024, o da Usiminas era de 5,52%, ou seja, ela não estava ali nas cabeças, ela não estava entre as ações mais baratas da bolsa. E esse resultado de EBIT, de lucro operacional, deveria crescer muito para ela se tornar barata, assim, de um trimestre para o outro. Ou a ação deveria despencar muito para que isso acontecesse, o que não vem acontecendo. Então, de acordo com a estratégia das ações mais baratas da bolsa, Usiminas não está baratas, que estão baratas, eu citei num vídeo poucos dias atrás, vou deixar aqui. Lembrando que se você quiser conhecer melhor como funciona a nossa estratégia, aqui vai estar o link para o nosso e-book totalmente gratuito. Um grande abraço e até mais.